Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado no mundo Pokémon. Capítulo 481. Várias décadas se passaram e o deserto mudou lentamente no início e depois tudo de uma vez. O que antes eram territórios dispersos e campos de caça vagamente definidos desenvolveram-se em algo muito mais estruturado. Sob sua presença, a alcateia de Flygon expandiu-se de forma constante, atraindo mais da sua espécie enquanto forçava outros Pokémon a se submeterem ou a saírem da região completamente. Embora a alcateia raramente deixasse seu território central, sua influência estendeu-se por quase todo o deserto. Não teria sido um exagero chamá-los de os verdadeiros soberanos daquela terra. No centro de tudo, estava aquele a quem os outros há muito começaram a olhar com uma mistura de reverência e medo. O rei chifrudo do deserto. O tempo apenas intensificou o que ele sempre fora. Seu crescimento, que antes fora rápido e anormal, eventualmente desacelerou, mas nunca parou de verdade. Mesmo com o passar dos anos, ele continuou a refinar seus movimentos, ganhando experiência através de inúmeras batalhas contra os Pokémon mais fortes que o deserto tinha a oferecer. Eventualmente, no entanto, essas batalhas perderam seu significado. Não havia mais nenhum oponente capaz de desafiá-lo de forma significativa. Nenhuma luta exigia que ele se adaptasse, e nenhum inimigo o levava aos seus limites. Em algum momento, ele atingiu um nível de força que nenhum outro Pokémon no deserto jamais tinha se aproximado. A diferença entre ele e o resto não podia mais ser medida em pequenas diferenças. Houve um tempo em que o Pokémon mais forte do deserto podia pelo menos forçá-lo a levar uma luta a sério. Esse tempo já tinha passado há muito. Agora, mesmo que os 9 mais fortes entre os 10 Pokémon mais fortes do deserto o enfrentassem juntos, o resultado ainda seria a sua vitória. Não por causa de estratégia, mas porque nenhum deles possuía um nível semelhante ao dele para ameaçá-lo. A Flygon fêmea também tinha crescido consideravelmente durante esses anos. Entre a alcateia, ela permanecia firmemente no topo, perdendo apenas para ele, e muito à frente dos outros. Sua força, experiência e nível faziam dela uma líder inquestionável por mérito próprio. Mesmo assim, a distância entre eles nunca parou de aumentar. Não importava o quanto ela melhorasse, ela não conseguia diminuir a lacuna. A diferença em suas taxas de crescimento garantia que ela sempre permaneceria atrás, separada dele por uma margem que não podia ser superada apenas pelo esforço. Estranhamente, isso não lhe trazia qualquer senso de orgulho. Em vez disso, deixava-o com um crescente sentimento de vazio. A força tinha sido uma vez uma necessidade para a sobrevivência, depois tornou-se uma ferramenta para moldar seu ambiente. Agora existia sem propósito, não mais ligada à luta ou ao progresso. O deserto, vasto e severo como era, não lhe oferecia mais nada de novo. Toda caçada terminava de forma previsível, e todo oponente potencial ou fugia ao vê-lo ou era derrotado sem resistência. Até mesmo conflitos internos dentro da alcateia tinham desaparecido com o tempo, suprimidos pelo simples fato de que ninguém ousava perturbar as regras que ele tinha estabelecido. Não restava nada que exigisse sua atenção plena. Durante esse longo período, ele e a Flygon fêmea tentaram produzir descendentes novamente. A decisão não foi motivada por qualquer forte desejo pessoal de sua parte, mas sim pela persistência dela e pela ideia persistente de que sua linhagem poderia resultar em algo digno de sua força combinada. Ela ficou grávida 3 vezes. 2 dos ovos falharam antes que pudessem eclodir, a vida dentro deles desaparecendo silenciosamente antes mesmo de ver o mundo. O terceiro sobreviveu. Quando eclodiu, o jovem Trapinch parecia totalmente normal. Não havia chifres, nenhum tamanho incomum e nenhum sinal visível de mutação. Seu potencial estava acima da média em comparação a um Trapinch típico, mas quando medido contra seus pais, não era nada notável. Mesmo comparado apenas a Flygon fêmea, ele falhou em se destacar. Para ele, o resultado tinha pouco peso. Ele nunca tinha esperado nada de seus descendentes, então não havia nada com que se decepcionar. Se eram fortes ou fracos não mudava nada aos seus olhos. A Flygon fêmea reagiu de forma diferente. Ela não verbalizou seus pensamentos, nem mostrou qualquer frustração externa, mas seu silêncio carregava significado. Ela observou o jovem Trapinch com um olhar fixo, um que permaneceu um pouco tempo demais. Ele notou imediatamente. A decepção era sutil, mas inconfundível. Por um breve momento, sua atenção mudou da criança para ela. Ele estudou sua expressão, observando algo que raramente tinha precisado considerar antes. Ao contrário dele, ela tinha expectativas que a realidade falhou em atingir. Ele não disse nada. Não houve comentário, nenhuma tentativa de abordar o que tinha visto. Ao longo dos muitos anos que passou governando seu domínio, houve poucos momentos que realmente se destacaram da repetição interminável de sobrevivência, crescimento e domínio que definia sua existência. A força tinha perdido seu apelo há muito tempo, as batalhas tinham se tornado previsíveis, e até mesmo o raro surgimento de um oponente poderoso falhava em despertar algo significativo dentro dele, deixando sua vida estendida através do tempo em uma monotonia opaca, quase sufocante. As únicas exceções a esse padrão eram as raras ocasiões em que ele encontrava humanos. Nas profundezas deste deserto, muito além das regiões que a maioria dos treinadores considerava seguras, tais encontros eram extremamente incomuns, já que até treinadores experientes hesitavam em se aventurar neste lugar. Por causa disso, cada encontro era separado por anos, às vezes até décadas, mas apesar de sua raridade, eles deixaram uma impressão muito mais forte nele do que qualquer batalha ou conflito territorial jamais tinha feito. Ele se lembrava do primeiro encontro claramente. Naquele dia, ele estava voando sem propósito, seus movimentos guiados mais pelo hábito do que pela intenção, quando algo incomum chamou sua atenção muito abaixo. A princípio, era simplesmente um grupo de Pokémon reunidos de uma maneira que não se alinhava com a ordem natural do deserto, já que espécies diferentes raramente permaneciam próximas sem conflito, a menos que fossem forçadas a isso. À medida que os observava mais de perto, percebeu que eles não estavam lutando nem caçando. Eles estavam seguindo algo. A curiosidade, um dos poucos impulsos que ainda conseguia influenciar suas ações, levou-o a mudar de direção e acelerar em direção ao grupo. Suas asas poderosas cortando os ventos do deserto enquanto ele diminuía a distância a uma velocidade que poucas criaturas poderiam perceber a tempo de reagir. De cima e de uma grande distância, seu olhar rapidamente identificou o centro desta reunião em comum, um humano. Embora ele estivesse ciente dos humanos antes, suas interações com eles tinham se limitado à observação distante, nunca envolvimento direto, porque ele não era forte o suficiente.
Dessa vez, no entanto, ele escolheu não permanecer um observador passivo, já que algo sobre a situação o atraiu com um interesse silencioso, mas persistente. À medida que ele se aproximava, os Pokémon do humano reagiram primeiro. Um Gardevoir. Sua percepção era aguçada, muito mais aguçada do que a maioria das criaturas que ele tinha encontrado. Ainda assim, a diferença em sua força combinada com a interferência das areias movediças do deserto atrasou sua consciência o suficiente para importar. No momento em que percebeu completamente sua presença, ele já estava perto demais para uma fuga fácil. Um Pokémon muito poderoso está se aproximando. O Gardevoir avisou telepaticamente seu treinador, sua voz tensa, incapaz de esconder seu medo. A reação do humano foi imediata. Sua expressão endureceu, e sem perder nem um segundo, ele deu um comando que revelou tanto experiência quanto julgamento rápido. Prepare o teletransporte imediatamente. Foi a decisão correta. Em circunstâncias normais, poderia tê-lo salvado. Mas esta situação estava longe de ser normal. Antes que o comando pudesse ser totalmente executado, ele já estava lá. A distância que existia momentos atrás desapareceu em um instante. A compostura do humano quebrou. É aquele um Flygon. Ele murmurou sua voz tensa enquanto seus olhos se fixavam na figura alta e com chifres diante dele. Não. O que é isso? Esse nível. Isso é um Pokémon de nível campeão médio? Como isso é possível? O homem não era fraco, mas comparado ao que estava diante dele, sua força era insignificante. Ele era apenas um treinador de nível elite médio. Para ele, esta não era uma batalha que ele poderia vencer. O Gardevoir, apesar do choque, tentou agir, reunindo energia psíquica em uma tentativa desesperada de executar o teletransporte que representava sua única chance de fuga. No entanto, para Flygon, o movimento de energia psíquica era óbvio, já que anos de combate tinham refinado seus instintos ao ponto de ele saber qual movimento o Gardevoir estava provavelmente preparando. Ele não hesitou. No momento em que a energia começou a se reunir, ele se moveu. Ataque rápido. Era um movimento para o qual ele tinha nascido com talento, mas ao longo dos anos, ele o refinou para um nível muito além do seu nível mestre. O ataque rápido no nível mestre tinha uma velocidade que se tornava indistinguível de um movimento instantâneo. Quando ele o usava, seu corpo borrava, cruzando o espaço tão rapidamente que parecia que ele tinha simplesmente desaparecido e reaparecido em seu alvo. O impacto foi imediato e poderoso. O Gardevoir foi atingido antes que pudesse completar seu movimento, sua concentração destruída enquanto era lançado ao solo, inconsciente antes mesmo de processar o que tinha acontecido. Naquele momento, o silêncio caiu sobre o grupo. O humano estava congelado, sua mente lutando para processar o colapso repentino de sua única rota de fuga, à medida que a realidade da situação começava a se instalar. Quando ele finalmente olhou para cima, o medo em seus olhos não era mais contido ou escondido. Estava totalmente visível. E à medida que Flygon observava aquela expressão, algo dentro dele mudou. Por muito tempo, ele tinha sentido nada além de indiferença em relação ao mundo ao seu redor, já que nada tinha sido capaz de estimular sua mente de forma significativa. No entanto, ao observar a forte reação do humano, ele sentiu uma leve faísca de algo desconhecido começar a tomar forma. Diversão. Seus instintos reagiram imediatamente, incitando-o a terminar o encontro rapidamente, a eliminar sua presa de forma eficiente e não caçar por diversão, mas por comida, exatamente como ele sempre tinha feito no passado. Desta vez, no entanto, ele não seguiu esse instinto. Em vez disso, ele escolheu ignorá-lo. O que se seguiu não foi uma batalha, mas algo muito mais cruel. Ele começou a brincar com eles. Ele permitiu que o humano e seus Pokémon restantes fugissem enquanto mantinha uma pressão constante e esmagadora que garantia que eles nunca pudessem escapar de verdade. Cada vez que eles ganhavam distância, ele a fechava sem esforço, e cada vez que ele os alcançava, mais um Pokémon caía. O processo repetiu-se repetidas vezes, estendendo o que deveria ter sido um encontro breve em horas de medo e exaustão sustentados. Nunca houve qualquer dúvida sobre o resultado. O humano não podia vencer. Ele não podia escapar. A única incerteza residia em quanto tempo levaria antes que tudo terminasse. Durante tudo isso, ele observou. Ele viu as expressões do humano mudarem, passando do medo para o desespero, do desespero para a raiva, e da raiva para algo mais profundo, algo mais pesado. Cada reação fascinava, atraindo sua atenção de uma maneira que nada mais tinha feito. Como se ele tivesse finalmente descoberto algo capaz de quebrar a monotonia interminável de sua existência. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que se assemelhava à empolgação. Quando terminou, o humano não tinha mais nada. Nenhum Pokémon restava para protegê-lo, nenhuma opção restava para salvá-lo, e ainda assim, apesar de tudo, ele não colapsou completamente. O medo ainda estava lá, visível em seus olhos, mas tinha sido temperado por algo mais. Raiva. Por quê? Exigiu o humano, sua voz tremendo, mas cheia de desafio. Por que você está fazendo isso? Flygon olhou para o humano, sua expressão mudou levemente. O leve sorriso que tinha se formado mais cedo tornando-se mais pronunciado à medida que um pensamento único e claro passava por sua mente. Humanos são os melhores. Lentamente ele deu um passo à frente, baixando a cabeça enquanto fechava a distância final entre eles. Desta vez, ele não contou com nenhum movimento, escolhendo em vez disso uma abordagem muito mais direta. Aquela que lhe permitiu experimentar plenamente o momento que ele tinha prolongado por tanto tempo. Com intenção deliberada, ele usou seus chifres para acabar com a vida do humano. Capítulo 482. Cidade de Malville. Uma semana depois, Alex já tinha organizado sua próxima partida pela insígnia S, não perdendo tempo enquanto continuava avançando com seus planos de maneira constante e deliberada. Ao contrário de muitos treinadores que se permitiam períodos de descanso entre batalhas importantes, Alex não via valor em desacelerar quando o progresso ainda podia ser feito. Seu próximo oponente era Watson, o líder de ginásio da cidade de Malville. Watson já tinha mais de 60 anos, tornando um dos treinadores ativos mais velhos da região. Ainda assim, apesar de sua longa carreira e vasta experiência, ele nunca tinha conseguido entrar nas fileiras de treinadores verdadeiramente elite, nível de um membro da elite dos 4. No seu auge, há uma década, ele tinha chegado perto, mais perto do que a maioria dos líderes de ginásio jamais chegaria, mas mesmo assim, ele tinha acabado por não conseguir atingir o nível. Quando tinha 50 e poucos anos, Watson possuía um Manectric com potencial extraordinário, um Pokémon de classe SS. Esse Manectric tinha atingido o nível 64, colocando-o firmemente dentro dos limites superiores da força de nível campeão baixo, enquanto vários de seus outros Pokémon também estavam no nível elite tardio, formando uma equipe que, embora não fosse totalmente completa pelos padrões de membro da elite dos 4, era inegavelmente formidável. Agora, as coisas estavam diferentes. O tempo tinha cobrado seu preço não apenas dele, mas também
além dos Pokémon que tinham definido sua força. Seu parceiro mais forte, o Manectric que o tinha levado à beira da grandeza, já tinha morrido há muito tempo. Pokémon como Manectric simplesmente não possuíam expectativas de vida comparáveis às dos humanos, mesmo com o uso de itens de extensão de vida. Havia limites que não podiam ser superados. Quando atingia 35 ou 40 anos de idade, sua vida chegava ao fim. O que restava era um novo Manectric, um que Watson tinha treinado nos anos desde então, mas a diferença entre os dois era inegável. Esse substituto tinha atingido o nível Elite tardio, o que era respeitável pela maioria dos padrões, mas faltava-lhe o talento esmagador de seu predecessor. Como resultado, a força geral de Watson tinha declinado significativamente. Outros membros de sua equipe, como Magneton, beneficiavam-se de expectativas de vida muito mais longas, permitindo-lhes permanecer ao seu lado por décadas sem as mesmas preocupações com o envelhecimento. Esses Pokémon, embora confiáveis e experientes, eram aqueles com o menor potencial em sua equipe e apesar de todo o tempo que tinham recebido, nunca tinham conseguido atingir o nível campeão. Isso deixou Watson em uma posição infeliz. Ele ainda possuía experiência, conhecimento e uma equipe bem treinada, mas o auge de seu poder já tinha passado, deixando-o em um dos pontos mais baixos de sua carreira em termos de força bruta. Ele não era considerado o líder de ginásio mais fraco em Hoenn, em grande parte porque treinadores como Flannery, Bravely e Roshani ainda eram muito jovens e relativamente inexperientes em comparação. Flannery tornou-se líder de ginásio há um mês. No entanto, além desses treinadores mais jovens, Watson era amplamente considerado o líder de ginásio mais fraco atualmente ativo em Hoenn. Alex, no entanto, tinha pouco interesse em tais classificações. Para ele, comparar líderes de ginásio com base apenas em sua força atual perdia o ponto completamente, especialmente ao lidar com alguém como Watson, cujas décadas de experiência como treinador carregavam um tipo diferente de valor. A razão pela qual Alex tinha escolhido ele para sua partida pela insígnia S não tinha nada a ver com dificuldade ou reputação, mas sim com expectativa. Ele esperava aprender algo. Sua batalha anterior contra Norman tinha deixado uma impressão profunda nele, não por causa da derrota em si, mas por causa do que aquela batalha tinha revelado. Batalhas Pokémon não são tão restritivas quanto ele tinha pensado anteriormente. Desde aquela derrota, a perspectiva de Alex tinha mudado um pouco. Watson, com sua longa carreira Pokémon e pico de quase nível campeão médio no passado, era exatamente o tipo de oponente que Alex queria enfrentar. Quando Alex entrou no ginásio de Malville, ele foi imediatamente recebido pela recepcionista, que parecia estar esperando especificamente por ele e não perdeu tempo com formalidades. Após confirmar brevemente sua identidade, ela pediu que ele a seguisse e rapidamente o conduziu pelo interior do ginásio, pulando qualquer tipo de teste ou atraso que desafiantes de nível inferior poderiam enfrentar normalmente. A caminhada não durou muito, e dentro de um minuto, eles chegaram em frente à sala de batalha. Ela disse, dando um passo para o lado, a sala de partida está lá dentro. Eles já estão esperando. Alex deu um pequeno aceno antes de empurrar as portas. Lá dentro, o campo de batalha já tinha sido preparado, e uma pequena equipe de filmagem estava posicionada ao redor dele, ajustando seus equipamentos enquanto se preparavam para gravar a partida. No lado oposto estava Watson, que parecia completamente relaxado enquanto esperava, seu olhar fixando-se imediatamente em Alex no momento em que ele entrou. Watson caminhou até Alex com um sorriso largo, sua postura relaxada enquanto uma risada alegre escapava dele. Ele disse, claramente de bom humor, hahaha, então você é o Alex. Eu vi sua partida contra o Norman. Uau, ele realmente chutou sua bunda, embora eu achasse que você fosse ganhar antes da partida. Haha. Alex sorriu enquanto brincava. Uau, eu não sabia que tinha fãs tão velhos. Watson realmente riu da piada ruim de Alex. Alex pensou por um momento. Eu sabia que Steven Stone e Maria não tinham senso de humor. Alex sorriu levemente. Eu tento não tornar isso um hábito, no entanto. Watson parou de rir e disse, você é um biscoito engraçado. Tenho a sensação de que nossa luta vai ser ótima. Alex deu um pequeno encolher de ombros, olhando brevemente para o campo de batalha e as câmeras antes de olhar de volta para ele. Isso é justo. Na verdade, estou curioso sobre o que você vai me mostrar. Watson levantou uma sobrancelha levemente, seu sorriso tornando-se brincalhão. A maioria dos desafiantes só quer a insígnia. Você realmente quer aprender algo? Uau, haha, eu não achei que você fosse um nerd. Alex riu um pouco. Haha, o que mais você teria pensado quando ouviu meu título? Ganhar é bom, mas não é a única razão pela qual estou aqui. Watson riu novamente, claramente divertido com a resposta. Hahaha. Eu gosto disso, torna as coisas mais interessantes para nós dois se você valoriza tanto esta partida. Alex ainda estava sorrindo, mas mostrou uma expressão levemente séria enquanto dizia, sim, tenho expectativas muito altas para esta partida. Watson então deu um passo para trás em direção ao seu lado do campo, ainda sorrindo enquanto seus olhos se aguçavam um pouco. Tudo bem então, Alex, vamos ver se este velho pode corresponder às suas expectativas. Capítulo 483. 10 minutos depois, tudo estava pronto. Watson optou por uma partida 2v2 sem substituições, um formato que favorecia batalhas decisivas e deixava pouco espaço para ajustes assim que a luta começava. Um árbitro estava no centro do campo de batalha, sua expressão focada enquanto uma poderosa barreira de energia cercava a arena, brilhando fracamente ao ser ativada. A barreira era forte o suficiente para suportar ataques que atingiam a força do nível campeão baixo, garantindo que nem os treinadores nem o ambiente fossem colocados em risco durante a partida. Após confirmar que ambos os lados estavam preparados, o árbitro levantou a mão e deu um sinal brusco. Ambos os treinadores enviem seu primeiro Pokémon. Alex e Watson moveram-se no mesmo momento. Duas Pokébolas abriram-se quase simultaneamente, liberando clarões de luz no campo de batalha. Um Umbreon e um Magnezone apareceram no estádio ao mesmo tempo, seus olhares travando imediatamente um no outro enquanto a batalha estava prestes a começar. Pokémon Umbreon. Nível 56. Tipo, noturno. Habilidade, sincronismo. Gênero, fêmea. Potencial, diamante raso 2%. Pokémon Magnezone. Nível, 57. Tipo, elétrico, aço. Habilidade, magnetismo. Gênero, sem gênero. Potencial, ouro 78%. Os olhos de Alex demoraram-se no Pokémon de Watson, o Magnezone, enquanto ele avaliava silenciosamente suas capacidades. Quando percebeu que ele possuía 11 movimentos no nível mestre, ele pausou por um breve momento, genuinamente surpreso pela quantidade absoluta de movimentos de nível mestre. Dado o tempo de vida naturalmente longo do Magnezone, superando em muito de um humano médio, havia uma forte possibilidade de que este Pokémon estivesse com Watson há
décadas. Dependendo de quando Watson o obteve pela primeira vez, Alex estimou que ele provavelmente treinou sob sua tutela por pelo menos 40 anos, se não mais. E ainda assim, apesar desse imenso investimento de tempo, ele tinha apenas 11 movimentos no nível mestre. Esse detalhe sozinho revelou duas coisas a Alex. Primeiro, reafirmou quão absurdamente difícil era para Pokémon de nível S elevar seus movimentos não inatos ao nível mestre. Segundo, sugeriu que Watson não passara todos aqueles anos treinando a maestria de movimento sem pensar, mas tinha se concentrado em outra coisa. Alex desviou o olhar de volta para o Magnezone, comparando os conjuntos de movimentos de ambos os Pokémon em sua mente, e soube imediatamente que esta não seria uma batalha curta. 3, 2, 1 vão. Após o árbitro iniciar a partida, ambos os treinadores começaram imediatamente a dar suas primeiras instruções. D4. Vá, Magnezone, mostre a ele o que você pode fazer. Ambos os Pokémon começaram a preparar movimentos enquanto se moviam simultaneamente. Umbreon começou a preparar seu movimento um pouco mais cedo. Magnezone e Umbreon moveram-se dentro de 30 metros um do outro, e nenhum tentou se afastar. Umbreon terminou primeiro e usou trabalho duro, melhorando com sucesso seu ataque e ataque especial. Magnezone também terminou e usou tóxico, que Umbreon tentou desviar, mas ainda foi atingida. Umbreon ignorou isso e começou imediatamente a preparar um novo movimento. Magnezone também começou a preparar um movimento sem ouvir as instruções do treinador. Não pareceu a Alex que Watson tivesse criado um plano com Magnezone quando disse: vá, Magnezone, mostre a ele o que você pode fazer. Mas sim que Magnezone estava decidindo independentemente qual movimento usar. Isso era apenas um palpite, mas era o sentimento que ele tinha. Umbreon usou trabalho duro pela segunda vez, melhorando com sucesso seu ataque e ataque especial novamente. No nível mestre, essas pequenas melhorias não devem ser subestimadas. Magnezone usou estridência, e uma onda de choque azul voou relativamente devagar em direção a Umbreon. Umbreon quase conseguiu desviar do movimento, mas foi atingida. Ela sentiu seu corpo não enfraquecer, mas apenas tornar-se mais sensível à energia. Alex, vendo isso, sabia que não podia esperar mais. Ele disse telepaticamente: A3. Umbreon concordou telepaticamente e começou a preparar um novo movimento enquanto absorvia cada vez mais dano de tóxico. Magnezone começou a acumular energia elétrica e de aço simultaneamente em seu corpo. Alex percebeu isso rapidamente e disse telepaticamente: não cancele o movimento agora, mas mude o próximo movimento que você está preparando para a proteção. Umbreon assentiu e permaneceu calma enquanto observava quanta energia Magnezone estava acumulando. Alex sabia que a maioria dos movimentos combinados de nível mestre leva mais tempo do que um movimento normal de nível mestre. Então ele arriscou que este movimento seria o mesmo. Ele não acreditava que um movimento utilizando dois elementos de energia diferentes pudesse ser completado tão rapidamente. Alex estava certo, e Umbreon usou trabalho duro enquanto Magnezone ainda estava preparando seu movimento. Magnezone não precisou de muito mais tempo, e no momento em que a energia se estabilizou, a combinação de trovão e canhão de luz foi concluída. Por um breve instante, o ar ao redor de Magnezone pareceu distorcer-se à medida que a energia elétrica e metálica se acumulava em seu núcleo, comprimindo-se em um único ponto de luz ofuscante. Arcos de eletricidade enrolavam-se firmemente ao redor daquele ponto, não atacando violentamente, mas sendo forçados a um alinhamento, como se contidos por uma estrutura invisível. Então, no batimento cardíaco seguinte, ele disparou. Um feixe concentrado irrompeu para frente, brilhante e quase branco em seu centro, com faixas de energia dourada e azul aço espiralando ao longo de seu comprimento. Umbreon usou proteção, mas o escudo quebrou em menos de um segundo, e ela foi atingida pela maior parte do poder por trás do movimento. Ela sofreu uma grande quantidade de dano, e seu corpo estava coberto de sangue. Ela tinha menos de um quarto de seu HP restante. Alex, que testemunhou isso, ficou completamente chocado. Umbreon era um Pokémon com um status de defesa especial muito alto e sem fraquezas a elétrico ou aço, mas ela quase foi derrotada de um golpe só sem um escudo de proteção. Mesmo com o debuff de estridência, ela não deveria sofrer tanto dano. Buffos e debuffs não são tão eficazes quanto nos jogos, mesmo no nível mestre. Uma dança da espada no nível mestre não dobra o status de ataque de um Pokémon. Portanto, o efeito de estridência não deveria ter uma influência tão grande no motivo pelo qual isso aconteceu. Umbreon ignorou sua dor e começou a preparar seu próximo movimento. Magnezone também começou a se mover e conforme o fazia, Alex percebeu que ele havia sofrido dano de seu próprio movimento. Parecia que ele havia perdido um terço de seu HP após o movimento, mas ele foi capaz de preparar imediatamente seu próximo movimento. Watson disse algo de repente novamente: ah, bom trabalho. Agora é hora de terminar a luta. Magnezone, use canhão de luz. Alex exibiu uma expressão calma enquanto observava. Embora a situação não parecesse boa para o espectador comum, ele sabia que estava na posição vencedora. Umbreon terminou primeiro e usou descanso. Seu corpo começou a ficar leve e a curar rapidamente. Enquanto ela adormecia, não apenas perdeu seu envenenamento, mas também voltou ao HP total. Magnezone usou canhão de luz e atingiu Umbreon, que estava incapaz de se mover. Ele tentou atingir sua cabeça, mas errou por pouco. Umbreon foi atingida, mas não sofreu muito dano. Ela perdeu talvez 20% ou 25% de seu HP. Watson mostrou uma expressão séria pela primeira vez e disse: Magnezone, precisamos terminar isso rapidamente. Magnezone concordou e começou a preparar e combinar tanto trovão quanto canhão de luz novamente. Umbreon, que agora estava no nível mestre com ataque sonâmbulo, poderia escolher qual movimento ataque sonâmbulo usaria. Infelizmente, ela ainda não conseguia mover seu corpo imediatamente porque precisava de um movimento que exigisse contato direto que estivesse pronto para mover seu corpo, e ela não pode se mover antes disso. Ela não entendeu por que esse movimento tinha uma limitação tão estranha, mas selecionou rapidamente o movimento e começou a prepará-lo. Umbreon terminou primeiro, e ela agora podia usar retaliação. Infelizmente, ela não estava ao alcance, então não pôde usar imediatamente. O corpo de Umbreon começou a avançar automaticamente contra Magnezone. Magnezone percebeu isso, mas seu movimento combinado estava concluído. Umbreon era mais rápida, no entanto, e atingiu Magnezone com retaliação no nível mestre. Magnezone sofreu muito dano, mas como retaliação não foi usada imediatamente após Umbreon ser atingida, não foi tão poderosa quanto poderia ter sido. Alex viu quão limitadas eram as opções de ataque de Umbreon e que ele precisava atualizar rapidamente
rapidamente outros movimentos de ataque para o nível mestre. Magnezone, no entanto, estava agora abaixo de 1/3 de HP, então usar seu movimento combinado derrotaria. Mas ele não hesitou por um momento e usou. Um feixe concentrado atingiu Umbreon e ela caiu inconsciente no chão junto com Magnezone. Uau, essa foi uma luta longa, mas eu ainda gostei. Também mostrou que movimentos combinados têm fraquezas diferentes, neste caso dano de recuo. E quão grande é a diferença no número de movimentos de nível mestre entre treinadores jovens e velhos. Capítulo 484. Alex e Watson correram quase simultaneamente para seus Pokémon, cada um segurando uma hiperpoção. Depois que curaram seus Pokémon e os chamaram de volta para suas Pokébolas, a partida continuou. O árbitro levantou a mão. Ambos os treinadores enviem seu primeiro Pokémon. Duas Pokébolas abriram-se quase simultaneamente, liberando clarões de luz no campo de batalha. Um Gardevoir e um Manectric apareceram no estádio ao mesmo tempo. Pokémon Gardevoir. Nível 57. Tipo, psíquico fada. Habilidades, telepatia, habilidade oculta. Gênero, fêmea. Potencial, diamante 7%. Pokémon Manectric. Nível 56. Tipo, elétrico. Habilidades, eletrostática. Gênero, macho. Potencial, ouro profundo 28%. Alex olhou para o nível e o número de movimentos de nível mestre e soube que Watson provavelmente não tinha esses Pokémon há muito tempo. E depois de ver quais movimentos Watson podia usar, ele soube imediatamente que havia vencido, desde que nada de incomum acontecesse. 3, 2, 1 vão. Após o árbitro iniciar a partida, ambos os treinadores começaram imediatamente a dar suas primeiras instruções. C1. Manectric, use choque do trovão. Além disso, não olhe diretamente para Gardevoir e apenas mire depois que Gardevoir tiver usado seu movimento primeiro. Alex, ao ouvir isso, não pôde deixar de assentir. Aquele era um bom plano que poderia contra-atacar a hipnose de nível mestre de Gardevoir sem reduzir a precisão de seus movimentos. Normalmente é um pouco mais difícil para um Pokémon atingir outro Pokémon com um movimento se você nem tem permissão para olhar na direção dele. Ambos os Pokémon começaram a preparar movimentos enquanto se moviam simultaneamente. Gardevoir começou a preparar seu movimento mais cedo. Manectric e Gardevoir moveram-se dentro de 20 metros um do outro. Gardevoir correu em direção à borda da arena, e Manectric seguiu em sua velocidade ligeiramente mais rápida. Alex, vendo isso, sorriu e observou enquanto Gardevoir usava o movimento anular para bloquear completamente o choque do trovão, que estava quase concluído. No nível mestre, anular pode facilmente bloquear o movimento de um Pokémon de nível semelhante, mesmo que esteja apenas sendo preparado. Alex sabia disso de outras partidas onde usou esse movimento, então, naturalmente, foi seu primeiro movimento em seu plano. Claro, Gardevoir sempre tinha que terminar seu movimento primeiro para ter um efeito tão bom em uma luta. Sem esperar por Alex, Gardevoir começou a preparar seu próximo movimento. Manectric, use presa de gelo. Alex, vendo que este Pokémon estava realmente apenas reunindo energia de gelo, soube imediatamente que a partida havia acabado. Sem o poder de um movimento combinado, Manectric era fraco e simples demais para vencer esta partida. Mesmo com o movimento combinado usando os 3 movimentos de talento inato, Alex estava relativamente certo da vitória. Mas agora que vira que Manectric aparentemente não conseguia nem combinar 2 movimentos, sabia que não podia mais perder. Gardevoir usou teletransporte e teletransportou-se o mais longe possível de Manectric. Depois, ela começou imediatamente a preparar um novo movimento. Watson, vendo isso, soube imediatamente que havia cometido um erro. Sem choque do trovão, Manectric não tinha nenhum movimento de longo alcance de nível mestre, então teletransporte era muito eficaz agora. Ele sabia sobre o teletransporte de Gardevoir de antemão, mas ainda deixou Manectric preparar presa de gelo. Manectric, pare de preparar presa de gelo. Cancele e use agilidade. Alex sabia que era a resposta certa, mas agora não mudava nada. Depois de anular, a partida acabou. O resultado foi exatamente o que Alex esperava. Gardevoir usou calma 2 vezes e teletransporte depois que Manectric começou a correr em direção a ela após usar agilidade uma vez. Então ela usou psíquico 3 vezes enquanto se teletransportava e foi atingida apenas uma vez com ataque rápido e uma presa de gelo. Manectric bloqueou quase completamente um psíquico com proteção, então foram necessários apenas 2 golpes para deixá-lo inconsciente. Gardevoir quase não sofreu dano e venceu muito facilmente. Alex, que teve uma vitória tão fácil, não ficou surpreso nem desapontado. Ele tinha visto o suficiente de Watson para dizer que ele era um bom treinador. Essa luta teria sido mais equilibrada se anular não tivesse atingido o choque do trovão. Depois que Watson teve seus Pokémon curados, ele caminhou em direção a Alex, segurando um distintivo de ginásio de cor diamante enquanto estendia a mão. Ele sorriu ao apertar a mão de Alex, dizendo: haha, você realmente me enganou completamente. Embora eu esperasse por isso, ainda estou um pouco desapontado por ter perdido tão facilmente, mas isso é a vida. Watson então colocou o distintivo de nível S na mão de Alex. Pegue. Você mais do que merece. Alex aceitou o distintivo e o examinou brevemente, notando que além de sua cor semelhante a diamante, não parecia muito diferente de um distintivo de nível anormal. Ele então olhou de volta para Watson e disse: obrigado. Essa foi uma boa luta, e não posso dizer que minhas expectativas não foram atendidas. O sorriso de Watson aumentou enquanto ele respondia brincando: é porque você não esperava muito de mim? Uau, você é uma pessoa muito má. Alex deu um pequeno sorriso. Você disse isso, não eu. Watson caiu na risada, seus ombros sacudindo enquanto sua voz alegre ecoava pela arena, e a tensão da batalha parecia desaparecer quase instantaneamente. Alex relaxou um pouco também, guardando o distintivo enquanto os dois permaneciam parados perto do campo de batalha, conversando de forma mais casual agora que a partida havia acabado. Watson enxugou uma lágrima do canto do olho e disse, ainda sorrindo: você tem uma cabeça afiada sobre os ombros, garoto. Alex inclinou a cabeça levemente, um sorriso fraco ainda em seu rosto. Vindo de alguém com sua experiência, vou levar isso como um elogio. Os dois continuaram conversando por um tempo, a conversa variando entre a partida, pequenos comentários sobre estratégia e algumas piadas leves. Enquanto os dois conversavam, ainda em um clima relaxado após a partida, um membro do ginásio entrou correndo na arena em um ritmo apressado, quase em pânico. Canal Gameplay. Escute áudio novel.
Capítulo 485. O membro do ginásio que entrará correndo não era apenas um funcionário comum, mas um dos aprendizes de longa data de Watson. Um treinador de elite de nível baixo que passará anos aprendendo sob sua tutela, e mesmo em seu estado atual de urgência. Havia uma nitidez disciplinada em sua postura que deixava claro que ele não era alguém que entrava em pânico facilmente. Ele usava uma expressão séria ao dizer: acabei de receber um aviso do prefeito. Um grande número de Pokémon começou de repente a atravessar a barreira de energia. Parece ser um ataque de Pokémon de nível vermelho. As palavras mudaram imediatamente a atmosfera. Cada grande cidade ou vila no mundo Pokémon era protegida por um escudo de energia invisível posicionado a vários quilômetros fora de suas fronteiras, formando um vasto perímetro semelhante a uma parede que a maioria dos civis nunca pensava, mas no qual confiava todos os dias. Essa barreira não bloqueava fisicamente nada, mas sua primeira função era muito mais sutil e de muitas maneiras mais eficaz. Ela emitia constantemente uma aura comparável à de um Pokémon de nível campeão, criando uma presença opressora que a maioria dos Pokémon selvagens evitava instintivamente. Pokémon mais fracos não ousariam se aproximar dela em circunstâncias normais, e até mesmo os mais fortes sentiam desconforto suficiente para manter distância, a menos que algo os empurrasse para frente. No entanto, essa influência não era absoluta. Quanto mais tempo os Pokémon permaneciam perto dela, mais eles podiam se acostumar com a pressão e sob certas condições, medo, fome ou provocação externa. Até mesmo grandes grupos podiam forçar sua passagem. Ao mesmo tempo, os Pokémon de treinadores eram muito menos afetados devido à exposição frequente, especialmente quando mantidos dentro de Pokébolas, o que era uma das principais razões pelas quais as cidades podiam funcionar com segurança apesar de serem cercadas por habitats selvagens. A segunda função da barreira era a detecção. Qualquer Pokémon que a atravessasse seria registrado como um sinal de radar, permitindo que a cidade rastreasse números aproximados, padrões de movimento e direção. Embora não pudesse fornecer detalhes perfeitos, era mais do que suficiente para identificar ameaças em larga escala antes que chegassem à própria cidade. Watson não hesitou por um segundo após ouvir o relatório, o último vestígio de sua habitual alegria desaparecendo enquanto sua expressão endurecia. Contate imediatamente todos os treinadores de nível elite na cidade de Malville e peça que se reúnam no escritório do prefeito. Ainda temos um pouco de tempo, mas precisamos nos mover agora. O aprendiz assentiu bruscamente e virou-se para sair, já pegando seu dispositivo de comunicação enquanto corria para fora da arena. Alex, que ouvirá tudo sem interromper, permaneceu onde estava, sua expressão amplamente indiferente apesar da urgência no ambiente. Ele sabia exatamente o que era um ataque de Pokémon, e ao contrário da maioria das pessoas, não o associava instintivamente ao pânico. Ataques não eram raros o suficiente para serem considerados desastres extraordinários. Toda a cidade ou vila os experimentava eventualmente e ao longo de 50 anos, 1 ou 2 incidentes eram quase garantidos. Mesmo um ataque de nível vermelho, a segunda classificação mais perigosa, não significava necessariamente perda catastrófica de muitas vidas. A maior parte da população da cidade vivia bem dentro dos distritos internos, longe do perímetro externo onde a barreira ficava e onde o primeiro impacto ocorreria. Como resultado, aqueles que mais sofriam durante esses eventos eram geralmente as pessoas que viviam nos arredores, onde a moradia era significativamente mais barata justamente por causa desse risco. Por muito tempo, Alex achou estranho que alguém vivesse voluntariamente em tais áreas, mas, depois de pensar sobre isso de forma mais lógica, o raciocínio tornou-se claro. As probabilidades, embora desconfortáveis, não eram tão ruins quanto pareciam inicialmente. Em média, uma pessoa poderia experimentar 1 ou 2 ataques em sua vida, e como os ataques normalmente avançavam de uma única direção em vez de cercar a cidade, uma grande parte dos arredores permaneceria completamente intocada durante qualquer incidente. Estatisticamente, mesmo aqueles que viviam nas zonas mais perigosas tinham uma boa chance de nunca serem afetados diretamente. E mesmo que um ataque se aproximasse de sua área, a morte não era garantida. As defesas da cidade, combinadas com a resposta de profissionais treinados, significavam que as taxas de sobrevivência permaneciam relativamente altas na maioria dos casos. Ainda assim, da perspectiva de Alex, relativamente alta não significava uma chance aceitável. Alex ainda sentia que as chances de sobrevivência eram baixas demais para seu gosto, especialmente quando um único momento de má sorte poderia decidir tudo. Watson não diminuiu o ritmo enquanto seguia em frente. Vamos, precisamos chegar rapidamente ao escritório do prefeito. Ele não se deu ao trabalho de perguntar se Alex ajudaria, porque em uma situação como essa, não havia nada a perguntar. Esperava-se que qualquer treinador de nível elite agisse. Os benefícios concedidos pela aliança vinham com obrigações, e defender uma cidade durante um ataque era uma das mais fundamentais entre elas. Alex simplesmente assentiu, não incomodado com a suposição, e respondeu, sem problemas. Vá em frente, eu seguirei. Os dois dispararam para o céu quase imediatamente, Magnezone e Crobat cortando o ar com uma velocidade impressionante. A cidade passou por baixo deles em um borrão de telhados e ruas, em menos de 1 minuto, eles já haviam chegado ao escritório do prefeito. Watson pousou primeiro e liderou o caminho para dentro sem hesitação, guiando Alex por uma série de corredores até chegarem a uma grande sala de reunião onde as figuras-chave da cidade já haviam se reunido. Vários treinadores de nível elite estavam de pé ou sentados em silêncio tenso, ao lado do prefeito e um grupo de membros da equipe responsáveis por monitorar e manter a barreira. Os olhos de Alex moveram-se pela sala, captando rapidamente a estrutura da disposição dos assentos. As cadeiras não foram colocadas aleatoriamente, nem as pessoas estavam sentadas sem pensar. Em vez disso, tudo estava claramente organizado em 3 grupos distintos com base na força. No centro sentavam-se os treinadores de elite tardios junto com o prefeito, formando o núcleo do comando defensivo da cidade. Cercando-os estavam os treinadores de elite de nível médio, posicionados perto o suficiente para responder rapidamente, mas ainda claramente secundários em autoridade. Nas bordas externas da sala sentavam-se os treinadores de elite de nível baixo, junto com os membros da equipe que operavam os sistemas da barreira. Por um breve momento, Alex observou como todos assumiram seus lugares naturalmente, como se essa hierarquia não exigisse explicação. Então, com uma expressão fraca, quase divertida, ele pensou consigo mesmo. A aliança nem tentava esconder o quanto valorizava a força acima de tudo.
Capítulo 486. Não demorou muito para que a maioria dos treinadores de nível elite da cidade de Malville estivesse reunida na sala de assembleia. Apesar do tamanho e da importância da cidade, nenhum treinador de nível campeão estava presente, o que reduziu sutilmente a confiança geral na sala, mesmo que ninguém tenha dito isso em voz alta. Alex sentou-se perto do centro ao lado de Watson, o prefeito e 6 outros treinadores de elite de nível avançado, colocando-o imediatamente entre os defensores mais fortes disponíveis. Watson, que claramente detinha a maior autoridade ali, não perdeu tempo esperando pela presença perfeita. Sua expressão permaneceu séria ao começar. Tudo bem, vamos começar agora. Um grande número de Pokémon sub-elite está se aproximando do norte, e ao lado deles, um número considerável de Pokémon de nível elite já cruzou a barreira. Alguns deles são até de nível elite médio e avançado. Seu olhar varreu a sala antes que ele continuasse, seu tom firme e decisivo. Se isso foi desencadeado por um Pokémon selvagem poderoso ou por um grupo organizado, nossas prioridades são claras. Devemos conter as ondas que se aproximam e, ao mesmo tempo, enviar uma equipe capaz ao norte para identificar a origem do ataque. Após uma breve pausa, ele acrescentou: minha proposta é simples. Os treinadores de elite de nível médio e baixo permanecerão aqui para defender a cidade. Os 7 de nós de nível elite avançado seguiremos para o norte e lidaremos com a raiz do problema diretamente. A sala ficou em silêncio por um momento, mas Alex não hesitou. Inclinando-se ligeiramente para trás, ele falou em um tom calmo, quase indiferente. Esse é um plano desnecessariamente arriscado. O que quer que tenha causado isso tem, no mínimo, um poder comparável a um Pokémon de nível campeão baixo. Existe também uma possibilidade real de ser muito mais forte do que isso. Alguns treinadores se mexeram em seus assentos, claramente não satisfeitos com sua franqueza, mas Alex continuou sem preocupação. Se for esse o caso, enviar nós 7 não fará muita diferença. Isso apenas dispersa nossa força. Ele olhou brevemente ao redor da sala antes de terminar. Faz mais sentido para todos nós focarmos na defesa da cidade e esperar pelos reforços da aliança. Esse tipo de situação é melhor tratada por um membro da elite dos 4. Suas palavras pairaram no ar e, embora soubesse como soavam, Alex não se importou. Ele não tinha interesse em perseguir uma ameaça desconhecida que poderia muito bem estar muito além do nível deles. Se esse ataque tivesse sido desencadeado por alguém como líder da equipe Magma ou da equipe Aqua, entrar nessa situação cegamente seria imprudente. Mesmo que acabasse sendo um Pokémon selvagem, não havia garantia de que não fosse algo muito mais forte do que o esperado. Pokémon selvagens de nível campeão médio eram raros, mas não desconhecidos, e houve até relatos dispersos de criaturas de nível campeão avançado aparecendo na natureza. Existências tão incomuns que eram frequentemente mencionadas na mesma frase que verdadeiros Pokémon lendários. Alex não tinha intenção de apostar sua vida apenas para confirmar qual era o caso. Ele não queria correr esse tipo de risco. Enquanto não houvesse informações confiáveis sobre a causa do ataque, ele não tinha intenção de entrar no desconhecido. Avançar em direção a algo que poderia potencialmente superar sua força combinada não era bravura a seus olhos, era apenas estupidez. Por um breve momento, ele se perguntou se a morte de Bastiodon o tinha deixado mais cauteloso do que antes, mas rapidamente descartou o pensamento. Ele sempre fora assim, calculista, cuidadoso, indisposto a confiar em suposições cegas. A situação naquela época tinha sido diferente. Ele agiu com certeza, acreditando que a regra de não matar protegeria tanto ele quanto seus Pokémon. Essa regra não era apenas uma diretriz, era algo aplicado com consequências absolutas. Qualquer um que a quebrasse enfrentaria a morte sem exceção. Apenas alguém completamente insano, alguém que não valorizava sua própria vida, ignoraria algo assim. Em sua mente, aquele teste tinha sido tão seguro quanto um torneio regulamentado. Em ambas as situações, as regras deveriam garantir um nível básico de segurança. Essa foi a única razão pela qual ele permitiu que sua guarda baixasse, mesmo que ligeiramente. E foi exatamente isso que ainda o incomodava. Não a perda em si, mas o fato de ele ter confiado em algo externo para mantê-lo seguro. Aquele pequeno lapso de julgamento, aquele momento de vigilância reduzida, era o que o irritava até agora. Um treinador de elite avançado chamado Paul olhou para Alex com claro desdém antes de soltar uma risada curta e debochada. Paul disse, balançando a cabeça levemente, ah, que treinador covarde você é. É inacreditável que tipo de treinador recebe tanto destaque hoje em dia, mesmo que não mereça. Várias pessoas na sala ficaram em silêncio com a observação direta, sua atenção mudando imediatamente para Alex. Alex voltou seu olhar para Paul, sua expressão calma e completamente não afetada pelo insulto. Ele disse de forma equilibrada, seu tom constante sem o menor traço de irritação. Você pode chamar minhas ações do que quiser, mas meu dever como treinador da aliança é defender a cidade. Tudo além disso é voluntário, e ninguém aqui vai mudar minha mente. Um leve arrepio entrou em sua voz enquanto ele continuava, seus olhos se estreitando ligeiramente. Eu não vou apostar minha vida e a vida dos meus Pokémon em um plano construído sobre incerteza. Por um momento, a sala ficou completamente silenciosa após Alex terminar de falar. Atenção espessa o suficiente para que até os treinadores mais quietos nas bordas parassem de sussurrar entre si. Paul soltou uma zombaria curta, claramente insatisfeito com a resposta. Então fique para trás e se esconda, se é isso que você quer, disse ele com um movimento de mão desdenhoso. Alguns de nós não precisam esperar que outros resolvam nossos problemas. Alguns dos treinadores de elite de nível médio trocaram olhares incertos, enquanto outros se mexiam em seus assentos, visivelmente divididos entre cautela e orgulho. Antes que a tensão pudesse aumentar ainda mais, Watson levantou uma mão, sua voz cortando claramente a sala. Chega! Embora não tenha levantado a voz, a autoridade por trás de suas palavras era inconfundível, e até Paul silenciou, mesmo que apenas por respeito à sua posição. O olhar de Watson moveu-se entre os dois antes de se fixar no grupo como um todo. Ambos os argumentos têm mérito. Estamos lidando com uma ameaça desconhecida, e subestimá-la seria um erro. Ao mesmo tempo, não fazer nada além de esperar também traz riscos se a situação escalar. Ele fez uma pausa breve, claramente pensando antes de continuar. Vamos ajustar o plano. A defesa da cidade continua sendo a prioridade, então ninguém sai sem propósito. No entanto, também não podemos ignorar a fonte do ataque.
Seus olhos se voltaram para os treinadores de elite avançados. Em vez de todos os 7 irem, enviaremos uma equipe de reconhecimento menor, rápida, móvel e preparada para recuar imediatamente se confirmarem algo além de sua capacidade. Um murmúrio baixo espalhou-se pela sala enquanto as pessoas processavam o compromisso. Paul franziu a testa ligeiramente, mas não discutiu desta vez. Enquanto vários outros pareciam visivelmente aliviados por não serem forçados a um confronto total sem mais informações. Watson então olhou para Alex. Você ficará com a defesa principal? Alex deu um pequeno aceno. Essa sempre foi minha intenção. Watson sustentou seu olhar por um segundo antes de acenar em resposta. Ok. Então nos movemos imediatamente. A reunião mudou de debate para ação quase instantaneamente, conforme os treinadores começaram a se levantar, alguns saindo para se preparar para a onda que se aproximava, enquanto outros se moviam para organizar a comunicação e o posicionamento. Capítulo 487. Alex manteve sua expressão neutra enquanto observava Paul, Watson e outro treinador de elite avançado darem um passo à frente, sua decisão já tomada sem hesitação. Não havia dúvida visível em seus movimentos, não havia dúvidas enquanto aceitavam uma missão que poderia facilmente colocá-los diante de algo muito além de seu nível. Ele não conseguia entender. Para Alex, arriscar a vida de Pokémon que treinaram sob você por anos, ou até mesmo sua própria vida, apenas para potencialmente reduzir as baixas entre estranhos, parecia irracional. O resultado não era garantido, e o custo poderia ser fatal. De sua perspectiva, a decisão simplesmente não fazia sentido. Ele nunca sentiu nenhum apego real a pessoas que não conhecia, e essa situação não mudou isso. Mesmo que a situação piorasse, ele sabia que nem sequer usaria algo como sua mega evolução, a menos que isso beneficiasse diretamente. Arriscar tudo por vidas desconhecidas não era algo que ele pudesse entender, não importava como os outros tentassem enquadrar isso. Ao seu redor, a sala já estava em movimento. Os treinadores falavam em vozes baixas e urgentes, alguns se preparando para defender a cidade, outros coordenando posições ao longo da barreira. Em contraste, Alex permaneceu imóvel por mais um momento, observando silenciosamente. Ele estava ciente de que suas palavras anteriores não tinham passado despercebidas. Watson não o criticou abertamente, mas houve uma mudança sutil na maneira como ele olhava para Alex, algo mais quieto e distante. Alguns dos outros treinadores foram muito menos sutis, suas opiniões claras apenas por suas expressões. Ainda assim, Alex não considerou isso uma perda. Embora ele tivesse começado a se dar bem com Watson até certo ponto, ele entendeu que qualquer chance de formar uma amizade real provavelmente terminou no momento em que ele deixou sua posição clara. Watson era o tipo de pessoa que colocaria a vida dos outros acima da sua sem hesitação. Alguém movido por um senso de responsabilidade que Alex não compartilhava nem queria compartilhar. Alex não desgostava desse tipo de pessoa, mas ele também sabia que nunca poderia realmente se dar bem com elas. Não demorou muito para que um membro da equipe se aproximasse de Alex, entregando-lhe um mapa detalhado enquanto explicava rapidamente a seção que ele havia sido designado para defender. As instruções eram claras e eficientes, não deixando espaço para confusão, já que a situação exigia velocidade acima de qualquer outra coisa. Alex deu uma olhada rápida no mapa. Sua posição estava localizada onde a pressão deveria ser maior do que a média. Um ponto onde um Pokémon selvagem de nível Elite avançado e muitos Pokémon de nível Elite médio provavelmente apareceriam se a onda que se aproximava continuasse em sua trajetória atual. Ele foi colocado no comando de uma pequena equipe composta por um treinador de Elite médio e 3 treinadores de Elite baixo, todos os quais já estavam esperando a uma curta distância, sua atenção voltando-se para ele conforme ele se aproximava. Apesar da tarefa relativamente exigente, a expressão de Alex permaneceu completamente indiferente. De sua perspectiva, o risco era mínimo. Mesmo que 1 ou 2 Pokémon de nível Elite avançado avançassem, a força combinada de sua equipe Pokémon seria mais do que suficiente para lidar com ele sem muita dificuldade. O treinador de Elite médio poderia fornecer suporte sólido, enquanto os outros também defenderiam se necessário. Mais importante, o próprio Alex estava confiante de que nada abaixo do nível campeão representava qualquer ameaça real para ele ou seus Pokémon. Para ele, a missão não era perigosa. Contanto que nada de inesperado acontecesse, isso seria simplesmente uma questão de manter a linha, derrotar o que aparecesse e esperar até que a situação se estabilizasse. O momento em que Alex se aproximou, os 4 treinadores designados para sua equipe moveram-se em direção a ele quase imediatamente, claramente cientes de que ele estaria liderando-os. O primeiro a falar foi o treinador de Elite médio, um homem na casa dos 30 anos com cabelos curtos e escuros e uma expressão calma e focada. Sua postura era reta, e havia uma confiança silenciosa na maneira como ele se portava, sugerindo experiência. Ele se apresentou como Ethan, nível Elite médio. Meu Pokémon de nível mais alto é o nível 53, e não devo ter problemas em lutar e derrotar 2 ou 3 Pokémon de nível Elite médio ao mesmo tempo com a ajuda dos meus outros Pokémon. Alex deu um pequeno aceno, já reconhecendo-o como o membro mais confiável do grupo além de si mesmo. Em seguida foi um dos treinadores de Elite baixo, um homem alto e de ombros largos que parecia alguns anos mais velho que Ethan. Ele tinha feições ásperas, uma barba curta e um olhar ligeiramente impaciente, como se preferisse ação à discussão. Ele disse simplesmente cruzando os braços: Marcos, eu me especializo em Pokémon do tipo lutador. Tenho 2 Pokémon no nível 48, então posso ajudar um pouco, mas não espere que eu lide com oponentes de nível Elite médio ou avançado. A terceira treinadora deu um passo à frente com mais hesitação. Ela era uma jovem mulher, provavelmente na casa dos 20 anos, com longos cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático. Seus olhos estavam alertas, embora houvesse um toque de nervosismo sob sua compostura. Ela disse, sua voz controlada apesar da situação: Sophie, eu me especializo no tipo psíquico, mas sou muito fraca. Meu Pokémon de nível mais alto é apenas o nível 44. O último era o mais jovem do grupo, um garoto magro que não devia ter muito mais de 18 anos. Ele tinha cabelos loiros curtos e olhos aguçados e observadores, constantemente escaneando os arredores mesmo enquanto falava. Ele disse rapidamente: Leon, meu Pokémon de nível mais alto é o nível 49. Com as apresentações terminadas, todos os 4 olharam para Alex, esperando instruções. Mesmo sem ninguém dizer em voz alta, estava claro que a partir daquele momento, ele estava no comando. Alex lançou um sorriso casual ao dizer: Ok, sigam-me com seus Pokémon. Como treinadores de nível Elite, cada um de vocês deve ter um Pokémon que vocês possam voar ou montar, certo?
Todos os quatro acenaram sem hesitação. O olhar de Alex permaneceu em Leon e Sophie por uma fração de tempo maior do que o necessário. Algo neles parecia ligeiramente estranho. Não era nada óbvio, nenhum erro claro em suas palavras ou comportamento, mas havia uma inconsistência sutil na maneira como se portavam. Ainda assim, Alex não se deteve nisso. Ele não tinha intenção de investigar mais a fundo. Se eles estavam escondendo algo ou não, não importava para ele desde que isso não interferisse na missão. E mais importante, ele não tinha planos de deixar nenhum deles chegar perto o suficiente, dele ou de seus Pokémon, para que isso se tornasse um problema em primeiro lugar. Sem dizer mais nada, ele se virou e começou a se mover em direção à sua posição designada, esperando totalmente que os outros o seguissem. Capítulo 488. Como nem todos eles possuíam Pokémon do tipo voador, Alex decidiu usar Luxray como meio de transporte pela primeira vez. Por sorte, seu Luxray tinha cerca de 1,8 metros de comprimento, um pouco maior que a média, o que tornava muito mais fácil montá-lo. Com Alex liderando o caminho, os 5 moveram-se rapidamente pela cidade, seus Pokémon mantendo um ritmo constante enquanto seguiam em direção à posição designada. Um alarme alto ecoou por toda Malville, seu som agudo e repetitivo cortando o ruído habitual da cidade e tornando a situação inequivocamente clara para todos. Mesmo assim, enquanto o olhar de Alex varria as ruas, ele não viu o tipo de caos que se poderia esperar. As pessoas estavam se movendo rapidamente, algumas a pé, outras com seus Pokémon, mas suas ações eram controladas e não frenéticas. Não havia multidões empurrando umas às outras, nem gritos desesperados, nem sinais de pânico generalizado. Em vez disso, parecia relativamente calmo. A maioria dos civis estava indo para o interior da cidade, para longe dos distritos periféricos, seguindo procedimentos com os quais estavam claramente familiarizados. Alguns treinadores já estavam se movendo na direção oposta, provavelmente indo para suas posições defensivas designadas, assim como Alex. Isso dava a impressão de que, apesar do alarme, a cidade ainda parecia relativamente segura para seus residentes. Alex observou isso calmamente enquanto avançava, sua expressão inalterada. À medida que Alex e os outros continuavam a avançar, a estrutura da cidade começou gradualmente a desaparecer atrás deles. As ruas ficaram mais largas e vazias, os edifícios menos densos, até que a ordem sólida de Malville deu lugar lentamente a casas dispersas e terreno aberto. O ritmo deles não mudou, mas a atmosfera ao seu redor mudou. No início, as pessoas que eles passavam ainda estavam compostas, movendo-se rapidamente, mas confiando no sistema que as protegera durante toda a vida. Mas quanto mais longe iam, mais essa compostura começava a rachar. O próximo grupo que encontraram estava mais rápido, mais apressado. Alguns já não estavam caminhando, mas correndo, chamando-uns aos outros, agarrando seus pertences ou incentivando seus Pokémon a avançar. Seus olhos permaneciam mais tempo em Alex e nos outros, como se procurassem segurança. Mais adiante, a tensão tornou-se algo mais próximo do medo. As casas ali ficavam mais afastadas, e muitas de suas portas estavam abertas, como se seus proprietários tivessem fugido às pressas. As pessoas que eles passavam já não estavam calmas ou ordenadas. Elas estavam desesperadas para sair dos arredores, movendo-se o mais rápido que podiam em direção à segurança do centro da cidade. Ninguém ficava para trás. Nem uma única pessoa permanecia em suas casas. No momento em que Alex chegou à própria borda da cidade, onde os últimos edifícios permaneciam como uma fronteira frágil entre a civilização e a natureza selvagem, o pânico atingiu seu pico. As pessoas estavam correndo sem restrições agora. Alguns tropeçavam, outros gritavam, e quando viam Alex e os outros treinadores, suas reações tornavam-se ainda mais intensas. Um homem correu para frente enquanto implorava, sua voz trêmula. Por favor, vocês têm que nos ajudar. Outra mulher, segurando uma criança pequena, ficou na frente de Luxray por um momento antes de recuar rapidamente, sua voz desesperada. Vocês são treinadores de elite, certo? Então façam alguma coisa. Vocês não podem simplesmente deixar que eles nos alcancem. Por que vocês estão indo para lá? Vocês deveriam estar nos protegendo aqui. Parem. Por favor, salvem-nos. Não fiquem apenas parados aí. O medo em suas vozes transformava-se em raiva, nascida da impotência e da necessidade de colocar a responsabilidade em alguém que parecesse forte o suficiente para carregá-la. Embora Alex fosse uma pessoa fria, ele não podia dizer que estava completamente indiferente à cena. O desespero naquelas vozes permanecia fraco, mas persistente, e ele podia sentir um traço de simpatia surgir dentro de si. Isso não mudou sua expressão, mas estava lá. Após um breve momento de reflexão, Alex virou a cabeça ligeiramente e olhou para Leon. Leon, vai e escolte essas pessoas de volta para a cidade. Sophie poderia ter sido a treinadora mais fraca presente, mas sua especialização em Pokémon do tipo psíquico a tornava muito mais valiosa em uma luta coordenada. A utilidade importava mais do que a força bruta em uma situação como essa. Leon, por outro lado, os olhos de Alex permaneceram nele por uma fração de segundo a mais do que o necessário. Havia algo de errado com ele. Não era nada óbvio, nenhum erro claro, nenhuma falha visível, mas sim uma sensação sutil de que algo não se encaixava perfeitamente. Alex passara tempo demais perto de criminosos para ignorar esse instinto. Ele não tinha provas nem de longe, mas não precisava delas. A possibilidade por si só era suficiente. Leon encontrou o olhar de Alex e ficou em silêncio por um segundo, como se estivesse pesando algo internamente, antes de finalmente assentir. Ok. Não houve reclamação, nenhuma hesitação além daquela breve pausa. Alex não respondeu e não se preocupou em vê-lo partir. Se Leon era inofensivo ou não, ele não era mais preocupação de Alex. Sem dizer mais nada, Alex continuou avançando com os 3 treinadores restantes. Não demorou muito até que chegassem à sua posição designada, uma extensão de terreno aberto onde os últimos vestígios da cidade desapareciam completamente. Alex parou e abriu o mapa que receberá, seus movimentos calmos enquanto sinalizava para os 3 treinadores restantes se reunirem ao seu redor. Ethan, Marcos e Sophie aproximaram-se sem hesitação, sua atenção focando-se imediatamente na área marcada. Alex apontou para o mapa. Eu segurarei o centro exato aqui com minha equipe completa. Ethan, você assume o lado esquerdo. Marcos, você cobre o direito. Seu dedo moveu-se ligeiramente enquanto delineava suas posições, certificando-se de que não houvesse confusão sobre o espaçamento ou a responsabilidade. Então ele olhou para Sophie. Você não se envolverá em lutas diretas, a menos que seja necessário. Concentre-se em eliminar quaisquer Pokémon que não sejam de elite que passem despercebidos e fique de olho em ambos os lados. Se algo forte se aproximar de Ethan ou Marcos, você me informa imediatamente.
Sofia sentiu, claramente aliviada por não ser colocada na linha de frente. Ethan deu um aceno curto e pensativo também, enquanto Marco simplesmente resmungou em concordância, aparentemente não muito satisfeito com esse plano. Alex dobrou o mapa novamente, sua expressão inalterada. O plano era simples, mas isso não significa que fosse um plano ruim. Ao segurar o centro pessoalmente com sua equipe completa, ele garantia que a posição mais perigosa estivesse sob seu controle direto, enquanto os outros cuidavam dos flancos de acordo com suas habilidades. Também significava que ele não precisava dividir seus Pokémon, o que apenas enfraqueceria sua força geral e arriscaria a vida de seus Pokémon. O plano de Alex priorizava a segurança de seus Pokémon e a dele próprio. Nenhum deles disse nada sobre isso. Afinal, como Alex assumirá a posição mais crítica para si mesmo, não havia margem real para reclamar muito. Capítulo 489. Todos se acomodaram na posição, a formação mantendo-se exatamente como Alex planejara. Ele não se apressou em agir, aproveitando os primeiros momentos para executar calmamente sua estratégia de reforço, emitindo comandos precisos enquanto seus Pokémon se fortaleciam para o que estava por vir. O ar tornou-se mais pesado a cada segundo que passava. Então a primeira onda chegou. Um punhado de Pokémon mais fracos avançou à frente do grupo principal, correndo direto para a seção de Alex sem hesitação. Alex ergueu uma sobrancelha levemente. Ele não esperava que eles viessem diretamente para cima dele. Por um breve momento achou isso estranho. A maioria dos Pokémon não eram criaturas sem mente, e ainda assim situações como essas ondas caóticas ainda aconteciam. Observando-os agora, ele não pôde deixar de comparar com os humanos. Indivíduos que poderiam agir com cautela por conta própria, mas em um grupo grande o suficiente tornavam-se tanto mais corajosos quanto muito menos racionais. Antes que ele pudesse pensar mais sobre isso, seu Crobat moveu-se. Com uma súbita explosão de velocidade, Crobat cortou o ar e atingiu os Pokémon que se aproximavam sem hesitação, eliminando-os quase instantaneamente. Havia algo quase perturbador na maneira como ele se movia, um prazer claro na caçada refletido na expressão fraca, quase sádica que ele carregava. Perto dali, Gardevoir observava a cena se desenrolar. Ela não disse nada, mas o olhar que lançou para Crobat era inequivocamente crítico. Crobat notou claramente, mas fingiu não ver. Alex, observando ambos, não disse nada. Sua atenção voltou ao campo de batalha à medida que mais Pokémon se aproximavam, e desta vez, ele notou algo diferente. Nem todos avançavam cegamente. Alguns desaceleraram. Outros viraram-se e fugiram no momento em que viram os que estavam à frente sendo derrotados tão facilmente. Isso despertou seu interesse. Seus olhos estreitaram-se levemente enquanto observava a mudança sutil no comportamento. Por um breve momento, Alex viu-se pensando que gostaria de discutir isso com alguém profundamente conhecedor da área. Talvez um pesquisador dos círculos do professor Pokémon que se especializasse em comportamento e instintos Pokémon. Mas esse pensamento passou rapidamente. Outro grupo de Pokémon mais fracos avançou, e desta vez Alex deu um único comando. Um ataque de área ampla varreu o campo, sobrecarregando-os instantaneamente. Dezenas caíram em segundos, a diferença de poder tão esmagadora que não houve uma luta real para se falar. Para Alex e sua equipe, isso não era uma batalha. Era um massacre unilateral. Com o passar do tempo, a pressão no campo de batalha começou a mudar. O fluxo caótico de Pokémon mais fracos não parou, mas mudou. As ondas tornaram-se mais densas, mais estruturadas e notavelmente mais fortes. Misturados à massa agora estavam Pokémon de elite de baixo nível, movendo-se com muito mais controle do que os anteriores. Para Alex, mal fazia diferença. A maioria de seus Pokémon ainda eliminava esses oponentes com um único movimento bem colocado, sua força muito além de qualquer coisa nas primeiras ondas. Mesmo quando múltiplos Pokémon de elite apareciam de uma vez, o resultado não mudava. A diferença de poder era simplesmente grande demais. Ethan e Marcos enfrentaram mais resistência em seus lados, mas mesmo eles mantiveram suas posições sem dificuldade séria. A formação permaneceu estável. 5 minutos passaram assim. Então algo mudou novamente. O olhar de Alex aguçou-se ao notar um grande grupo de Pokémon se reunindo à distância. Diferente de antes, eles não estavam avançando imediatamente. Eles estavam esperando. Isso por si só foi o suficiente para atrair toda a sua atenção. Um momento depois, ele entendeu por quê. Pokémon Cacturne. Nível 56. Tipo, noturno, planta. Habilidade, manto de areia. Gênero, masculino. Potencial, ouro, 0%. No centro do grupo estava um Cacturne, sua presença claramente comandando os Pokémon ao redor. Mesmo sem escaneá-lo em detalhes, Alex podia dizer que era muito mais forte do que qualquer coisa que tivesse aparecido até agora. Ainda não o suficiente para ser uma ameaça real, Alex não hesitou. Ele olhou para Scizor e deu um comando simples. Corte X. Scizor moveu-se instantaneamente. Ele disparou para frente sem a menor hesitação, correndo direto para o grupo reunido enquanto a energia se acumulava ao longo de seus braços. Sua velocidade, já alta, foi amplificada ainda mais pelos reforços. Como Scizor ainda estava um pouco longe, ele não pôde usar o corte X, embora estivesse pronto. Scizor era incrivelmente rápido em seu estado reforçado, mas a distância era grande demais. Um bando de Pokémon de elite de baixo nível terminou seus movimentos e imediatamente os usou contra Scizor. Pó do sono, raio psíquico, raio confuso, esfera das sombras, lança-chamas, raio de gelo. Scizor nem tentou desviar desses ataques e simplesmente atravessou-os correndo. Ele quase não sofreu danos, e o raio confuso e o pó do sono não tiveram efeito. Apenas o lança-chamas danificou ligeiramente. Alex, que esperava algo assim, sorriu levemente. Além de uma certa diferença de nível, até mesmo múltiplos movimentos podem causar pouco dano. Cacturne usou golpe baixo e imediatamente tentou atingir Scizor, que estava de frente para ele. Como Cacturne era muito experiente, ele usou crescimento várias vezes enquanto se movia em direção à cidade humana. Então ele se sentia muito confiante de que esse movimento causaria muitos danos. Scizor, que estava dentro do alcance, usou simultaneamente o corte X, e ambos os Pokémon atingiram um ao outro ao mesmo tempo. Cacturne foi enviado voando pelo golpe poderoso, e depois que ele aterrissou, Alex viu inconsciente no chão. Além disso, ele tinha 2 cortes enormes e sangrentos. Scizor, que também sofrerá um ataque poderoso, exibiu
exibiu uma expressão indiferente enquanto aterrissava em ambos os pés. Alex, que conhecia bem Scizor, notou imediatamente que ele havia perdido cerca de 1/3 de seus pontos de vida. Ele ficou um pouco surpreso que Scizor tivesse perdido tanto com aquele único golpe. Mas depois de alguns segundos, ele entendeu imediatamente. Aquele Cacturne provavelmente estava com crescimento no máximo. Não é à toa que estava causando tanto dano. Mas Alex não foi o único que notou que Scizor estava um pouco abalado com o golpe. Crobat notou isso também e disse rapidamente: essa lata velha é realmente patética. Ele não só está totalmente reforçado, mas também em um nível mais alto, e ainda assim está levando tanto dano. Alex, que sabia que Scizor estava longe demais para ouvir isso, perguntou-se por um momento para quem Crobat tinha dito aquilo. Capítulo 490. Em Oin, o vasto deserto que um dia fora governado pelo rei do deserto com chifres transformou-se gradualmente em algo muito mais sinistro. O que antes era um território perigoso tornou-se uma verdadeira zona morta, um lugar tão temido que até treinadores experientes evitavam-no completamente. Para o Flygon especial, isso criou um problema inesperado. Caçar humanos há muito se tornará um de seus passatempos favoritos, não por necessidade, mas por um senso distorcido de diversão. Sem treinadores entrando em seu território, essa fonte de diversão começou a desaparecer. Felizmente, a solução era simples. De tempos em tempos, ele deixava seu domínio e viajava para outras partes do deserto, áreas que eram consideradas relativamente seguras. Se tivesse sorte, encontraria um humano lá. Então sua atividade favorita continuou com apenas pequenos inconvenientes. Anos se passaram, e depois décadas. Durante esse tempo, o Flygon especial começou a notar algo sutil, mas inegável. Seu crescimento havia parado. Não importava o quanto lutasse ou treinasse, sua força não aumentava mais. Ele havia atingido seu limite. A realização trouxe um traço de insatisfação, mas não o perturbou profundamente. Afinal, ele já havia superado todos os outros Pokémon que encontrara. Em seu mundo não havia nada que pudesse desafiá-lo verdadeiramente, e isso por si só era o bastante. Mas o tempo continuou a avançar. Um dia, algo pareceu errado. No início, a mudança foi tão leve que ele a descartou como imaginação, mas à medida que os dias se transformavam em semanas, o sentimento persistiu e tornou-se mais difícil de ignorar. Após um mês de observação cuidadosa, ele não podia mais negar. Ele estava ficando mais fraco. A percepção veio rapidamente. Apenas Pokémon próximos ao fim de sua vida útil experimentavam tal declínio, o que significava que ele não tinha muito tempo. O que ele não conseguia entender era por que isso estava acontecendo com ele. Como um Flygon, sua vida útil deveria ser longa, muito mais longa do que a da maioria dos Pokémon. Comparado a outros de sua espécie, ele nem era particularmente velho, e muitos de seu bando eram muito mais velhos que ele. Ainda assim, sua força estava desaparecendo. Não por causa de batalhas ou ferimentos, mas porque sua própria vida estava acabando. Ao lado dele, outro Flygon, sua parceira, notou a mudança em seu comportamento. Sua confiança habitual havia desaparecido, substituída por uma tensão que era ao mesmo tempo estranha e perturbadora. O que há de errado? Ela perguntou, sua voz calma, mas cheia de preocupação. Você parece preocupado. Ele hesitou antes de responder. Ele disse a princípio, embora seu tom carecesse de convicção. Não estou preocupado. Após uma breve pausa, ele continuou mais honestamente. Notei algo. Estou ficando mais fraco a cada dia. Parece que vou morrer em breve. A expressão dela mudou imediatamente enquanto processava suas palavras, a preocupação aparecendo claramente em seu rosto. Ela moveu-se para mais perto dele e tentou envolver suas asas em torno dele em um gesto de conforto. No entanto, apesar de ser grande para sua espécie, ela ainda era menor que ele e não conseguia abraçar totalmente seu corpo. Após um momento de silêncio, ela falou novamente, sua voz firme. Isso provavelmente tem algo a ver com seu domingo mutações como a sua não vem sem um custo. A expressão dele escureceu imediatamente. Ele disse, a raiva surgindo em sua voz. Então eu não quero isso. Qual é o sentido dessa força se morro tão rápido? Eu não quero morrer. Ela não reagiu à raiva dele e manteve seu comportamento calmo. Ela respondeu baixinho. Ninguém quer morrer, mas todos morreremos. É simplesmente assim que a vida funciona. Aquela resposta não o confortou e em vez disso fez sua frustração crescer. Ele explodiu. Que tipo de resposta inútil é essa? Por que você está tão calma com isso? Vou morrer em breve, e você está apenas aceitando? Você não tem medo da morte? Ela olhou para ele, sua expressão suave, mas inabalável. Ela explicou. Lembro-me disso toda vez que caço. Cada vida que tiro me lembra que a minha também terminará um dia. Então não vejo a morte como algo especialmente terrível. A frustração dele apenas se aprofundou. Ele respondeu bruscamente. É fácil para você dizer, não está acontecendo com você. Você provavelmente acha que sou patético por me apegar à vida assim. Ela ficou quieta por um breve momento antes de sorrir gentilmente. Ela disse, sua voz calorosa. Não, acho nobre. Não importa o que aconteça, nunca é patético lutar pela sua vida com tudo que você tem. Ela deu um passo mais perto novamente e encontrou o olhar dele diretamente. Ainda pode haver um jeito, ela acrescentou. Não hesite e não desista. Se houver sequer a menor chance de prolongar sua vida, então devemos tentar encontrá-la. O Flygon especial permaneceu em silêncio por um momento enquanto pensava nas palavras dela, e então uma possível solução veio à sua mente quase imediatamente. Ele olhou para sua parceira e disse, se alguém pode fazer algo a respeito disso, são os humanos. Eles estudaram Pokémon por gerações, construíram todos os tipos de ferramentas estranhas e entendem coisas que nenhum Pokémon selvagem jamais poderia. Naquelas casas de aço deles, deve haver indivíduos que podem me ajudar. Se alguém pode me ajudar, são eles. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais certo ele ficava. Sua voz recuperou parte de sua certeza habitual enquanto continuava. Prepare o bando e reúna todos os Pokémon poderosos que permiti viver neste deserto. Se qualquer um deles se recusar a atender ao meu chamado, eu os matarei. O Flygon fêmea olhou para ele calmamente antes de responder. Eu o ajudarei, mas temos que ser cuidadosos. Os humanos não devem ser subestimados. Ele mostrou uma expressão confiante novamente enquanto respondia. Não se preocupe. Ainda sou invencível. Não demorou muito até que o Flygon especial colocasse seu plano em movimento. Na verdade, chamar de plano era generoso. Ele simplesmente reuniu todos os Pokémon poderosos que permitirá viver dentro de seu domínio
e os conduziu para frente como uma onda, forçando-os em direção à cidade humana mais próxima. Sob sua presença avassaladora, ninguém ousou resistir. Aqueles que hesitaram rapidamente entenderam que o desafio significava morte. O próprio deserto parecia se mover conforme a massa de Pokémon avançava. No início, tudo se desenrolou exatamente como ele esperava. As defesas mais fracas nos arredores foram sobrecarregadas, e a onda avançou sem diminuir a velocidade. No entanto, à medida que se aproximavam da cidade propriamente dita, a situação começou a mudar. Os humanos estavam prontos. Grupos organizados de treinadores poderosos apareceram, seus Pokémon movendo-se em formações coordenadas. Ataques poderosos choveram em uníssono, cortando a onda com eficiência muito maior do que qualquer resistência selvagem que ele já tivesse visto. O avanço diminuiu. Então parou. De uma longa distância, o Flygon especial observou partes de seu exército forçados serem empurradas de volta. Alguns Pokémon tentaram fugir, apenas para serem redirecionados por outros ainda sob a pressão da massa atrás deles. Outros foram derrotados diretamente por ataques precisos e esmagadores. Pela primeira vez desde que o ataque começou, ele franziu a testa. Ele esperava resistência, mas não esse nível de força. Sem ele, esse plano falharia. Seus olhos estreitaram-se levemente enquanto observava o campo de batalha por mais alguns segundos, confirmando sua conclusão. Isso era inaceitável. Sem dizer mais nada, ele se virou para sua parceira. Ele disse brevemente: "Você está no comando." Antes que ela pudesse responder, suas asas já estavam se movendo. O ar ao seu redor distorceu-se enquanto ele acelerava, a areia espalhando-se violentamente abaixo dele. Em um instante, ele disparou para frente, deixando o deserto para trás enquanto voava diretamente em direção à cidade. Aviso, aviso, aviso. Nos capítulos atuais. Quanto tem mais? Não sei. Independente da data que pergunte. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!